Nerd, responsável técnica pelo INCA. A psicóloga Renata Medeiros, responsável técnica pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. E o André Raimundo de Souza Cardoso, responsável técnico pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Então, a gente vai iniciar pela fala da Mônica. O som está bom? Está com o microfone errado. Alô? Tá bom agora? Tá bom agora? Você chegou a olhar para a apresentação? Você quer que eu passe para você? Alô? Alô? Boa tarde a todo mundo. Queria cumprimentar a mesa e aos meus colegas da mesa e todos os presentes aqui, dizer para todos que é uma honra estar aqui. E estou aqui enquanto psicóloga do INCA, enquanto psicóloga de uma das unidades do INCA, e também como a responsável técnica pela psicologia, responsável do INCA, junto ao CRP. Diferente, né, da maioria dos meus colegas que apresentou hoje mais cedo e vai apresentar aqui, eu não estou aqui como chefe do serviço de psicologia do INCA. Até porque, como vocês vão ver, são várias unidades, né? Mas o INCA tem um representante na psicologia junto ao CRP, então é desse lugar que eu falo. Você que passa para mim? Aqui, né? Bom, então eu queria começar apresentando para vocês qual é a missão do Instituto Nacional do Câncer, que, como cada colega apresentou, tem aí um lugar, né, dentro das políticas públicas de saúde, e mais especificamente dentro da Política Nacional de Atenção Oncológica. A missão do INCA, então, é promover o controle do câncer com ações nacionais integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa. E aí a gente já começa a falar assim, de uma pequena diferença, né, entre os institutos, então, e os hospitais federais, né, porque a gente, além de estar ali atuando diretamente na assistência, no atendimento ao paciente, aos familiares, a gente está também tendo um papel importante como formulador, né, de pesquisas e de ações nacionais no campo da atenção oncológica. Então, o INCA é uma instituição, né, federal, está ligado ao Ministério da Saúde, mas também está ligado à ciência e à tecnologia. Para quem não conhece, né, quando a gente fala em INCA, né, muita gente pensa, o INCA é um hospital só, o INCA é um lugar só. Não, o INCA é muito grande. Na parte da assistência, eu vou então falar um pouquinho da assistência e um pouquinho da parte do ensino e das pesquisas. No campo da assistência, a gente tem então 5 unidades hospitalares, né, que a gente nomeia como HC1, Hospital do Câncer 1, que é esse principal aqui. É o maior hospital, ele fica localizado na Praça da Cruz Vermelha, aqui no centro do Rio de Janeiro, um hospital de 11 andares. O HC2, que muitas pessoas conhecem como INCA da rodoviária, porque ele fica ali localizado, né, na área da rodoviária do Rio de Janeiro. O HC3, que é de Vila Isabel, fica localizado em Vila Isabel. E o HC4, lado a lado com o HC3, o Hospital do Câncer, que cuida da parte de cuidados paliativos. E temos também, poucas pessoas sabem, mas a gente tem uma unidade localizada dentro do INCA, no 7º andar desse hospital, que é o Centro de Transplante de Medula Óssea, que a gente chama de CEMO. Ele fica localizado numa parte, ele ocupa uma grande parte do 7º andar desse hospital. Falar um pouquinho para vocês de como é que está estruturado, então, qual é a estrutura física, né, desses hospitais.
Bom, o que a gente faz enquanto assistência, né? A gente atende em ambulatório, a gente atende em enfermaria e tem também a assistência domiciliar e ela é restrita à unidade de cuidados paliativos, ao HC4. Então, a gente tem, enquanto hospital, né, do Câncer 1, a gente tem 207 leitos, e aí, né, a gente está incluindo leitos de CTI, de unidade pós-operatória, e os leitos de internação. É um hospital, como eu falei, a maior unidade do INCA, a maior unidade hospitalar do INCA, que atende essas clínicas, oncologia clínica, hematologia, pediatria, oncopediatria e hemato, a pediatria, cirurgia de abdômen, urologia, cabeça e pescoço, neurocirurgia, cirurgia torácica, endócrino, dermato, cirurgia plástica. E para essa unidade a gente tem uma equipe de 7 psicólogos, da qual eu faço parte, e sendo que um dos psicólogos exerce também a função de gestão, né? Então, todas as unidades, cada unidade tem a sua equipe de psicólogos, e cada equipe, então, tem um representante aí na gestão também para fazer a organização desse serviço, conforme a especificidade, né, do trabalho, enfim, dessa assistência. No Hospital do Câncer 2, a gente tem um hospital menor, a gente tem 86 leitos, e é o hospital que cuida da parte do câncer ginecológico e tecido ósseo conectivo, que a gente chama de TOC, e tem uma equipe de 3 psicólogos, sendo também um acumulando função de gestão e assistência. Quando eu falo assim, gestão e assistência, na verdade é gestão, assistência, ensino, né, e pesquisa. Ai, uma pena, ficou ali em cima. O Hospital do Câncer 3, um hospital de 52 leitos, e ele cuida da parte do câncer de mama. Nós temos atualmente uma psicóloga na assistência, que também se divide aí com toda a parte, né, de organização da psicologia nessa unidade. O Hospital do Câncer 4, um hospital de 56 leitos, que cuida, então, da parte de cuidados paliativos. Não sei se vocês sabem, né, mas o HC4 é a única unidade no município, se eu não estou enganada, única unidade de cuidados paliativos, né, no município do Rio de Janeiro. Uma unidade com 5 psicólogos também, sendo um acumulando a função de gestão também. E o SEMA, né, como eu falei, é uma unidade menor, é a unidade que realiza, a única unidade no estado do Rio de Janeiro que realiza transplante halogênico. Para quem não sabe, existem 2 tipos de transplante de medula óssea, que é o autólogo, quando você realiza o transplante com as próprias células da sua medula, e o transplante, então, halogênico, que é quando você precisa de um doador, né, um doador de medula. Então, é a única unidade do SUS, no estado do Rio de Janeiro, que realiza transplante de medula. Nessa unidade, a gente tem 16 leitos, uma psicóloga. Além do leito de internação, né, é um hospital de altíssima complexidade. Parece pequeno, assim, quando a gente fala em 16 leitos, né, mas não é, porque é um processo altamente complexo. E além disso, tem os leitos, né? Também tem as vagas de hospital-dia, né? Que a gente chama porque o paciente precisa, ele fica um bom tempo sendo acompanhado, então, após o transplante. E no campo, então, né, do ensino e da pesquisa. Além, então, de atender o paciente, né, na assistência, o INCA, ele é responsável por pesquisas clínicas, que são os protocolos, né, que as diferentes clínicas oncológicas desenvolvem em relação aos diferentes tipos de tumores. A pesquisa populacional, né, então, quando a gente acompanha algumas pesquisas, às vezes noticiários na mídia, e a gente vê lá a fonte, né, Instituto Nacional do Câncer, é a partir, então, dessa pesquisa populacional. Eles cuidam de toda a parte, né, de epidemiologia também, a residência médica e a residência multiprofissional, o mestrado e o doutorado em oncologia. Tem também a especialidade em modalidade fellow, isso é uma coisa mais recente, e atualmente a gente tem essa modalidade lá no HC2, né, Rose, se eu não me engano, que é responsável pela pré-habilitação cirúrgica e aceleração da recuperação pós-operatória em cirurgia ginecológica, e é uma especialização multiprofissional. E também, nessa modalidade, a gente tem na unidade de cuidados paliativos, e aí, então, só restrita à psicologia.
E além, então, desses cursos de especialização, estrito sensu, né, e lato sensu, a gente tem também os grupos de pesquisa que cada unidade realiza. E aí eu estou falando mais especificamente dos lugares onde o psicólogo está inserido, então, nessas pesquisas. A gente tem, vou olhar para cá que está mais fácil. A gente tem no HC1, né, por exemplo, uma pesquisa em curso, né, e que eu estou relacionando só as pesquisas que estão atualmente em curso. Existe uma pesquisa atual que é impasses no reingresso escolar de crianças e adolescentes egressos do tratamento do câncer oncohematológico. Na verdade, é mais do que uma pesquisa interdisciplinar, é uma pesquisa que a gente diz que ela é intersetorial, é um trabalho muito interessante, onde os profissionais da pediatria, envolvendo toda a equipe multiprofissional e também, né, a psicóloga que coordena essa pesquisa, eles vão às diferentes escolas da rede para conversar com os professores, para conversar com os alunos sobre o que é o câncer, né? O que é ter ali na escola alguém que passou por um tratamento e agora está voltando para a escola. Ela até conta uma historinha que é muito interessante, né, de um menino que foi atendido uma vez e que ele dizia que quando ele voltava para a escola era muito chato, porque na hora das brincadeiras e dos jogos as pessoas se referiam a ele como café com leite. E ele não queria ser café com leite, ele queria jogar para valer, ele queria participar das brincadeiras, não como café com leite, porque ele fez um tratamento, cuidado com ele. Então essa equipe, essa pesquisa, ela visa um pouco isso, né, aproximar a escola, né, o meio social dessa realidade, dessas crianças que passam por um tratamento oncohematológico. No HC1 também a gente tem uma pesquisa, assim, já há algum tempo, que é realizada na Clínica da Dor, que se chama Pesquisa Corpo e Finitude, também de cunho interdisciplinar, é coordenado por uma psicóloga do HC1, mas participam profissionais de diferentes categorias, pedagogos, físicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pessoas de outras instituições, para um pouco pensar os efeitos desse tratamento na imagem, no corpo, na imagem que cada um tem de si, né? Como é que é viver, por exemplo, com as sequelas de um tratamento que deixa uma dor que nem sempre tem ali uma causa orgânica, né? Ou tem ali uma explicação fisiológica. Então, essa pesquisa segue lá acontecendo no HC1. Mais recentemente, a gente tem o início de uma pesquisa, né, a partir de uma comissão, que é a Comissão de Deshospitalização, no HC1. Isso surgiu em 2017, a partir de uma demanda da Câmara Técnica, do DGH, né, da Divisão de Gestão Hospitalar, no NERJ, e a partir daí, então, uma comissão vem se formando, que é representada por diferentes profissionais, e onde se estuda e se verifica ali o que é que impacta no momento de uma internação, né? O que é que faz com que um paciente que entrou, por exemplo, para fazer um tratamento, ou uma cirurgia, fique 3 meses internado. É uma questão social, né? É uma questão de intercorrência, é só uma intercorrência clínica? É a rede que não consegue cuidar desse paciente quando ele está de alta hospitalar? O que é que acontece que faz com que esse paciente, então, fique muito tempo internado? Então, a partir disso surgiu essa pesquisa, que é um pouco para pensar, né, investigar o perfil e o prognóstico dos pacientes de internação prolongada, experiências, então, do INCA. Atualmente a gente tem também o NIP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino, também lá no HC1, uma equipe multidisciplinar, e nesse momento está estruturando um trabalho na clínica do abdômen. Tem a Comissão de Cuidados com a Pele também, no HC1. No HC2 existe uma parceria, um trabalho em parceria com a Fiocruz, que é Narrativas e Trajetória de Mulheres sobre o Câncer de Colo de Útero, também com a inserção de psicólogos. O Laboratório de Psicologia em Cuidados Paliativos, no HC4, que não configura exatamente uma pesquisa institucional, mas que se apresenta aí como um espaço assim, potente de trabalho para a rede, incluindo pessoas também da rede, para poder pensar os cuidados paliativos.
E, finalmente, no SEMO, né, uma pesquisa já há algum tempo, que inclusive se iniciou, né, com uma residente, uma ex-residente, ela fez residência lá e continuou como pesquisadora, e isso é uma coisa que a gente assim, verifica assim, né, de uma maneira muito frequente, assim, os residentes, quando se formam, se interessam por continuar, né, nas pesquisas. Então, a avaliação da síndrome de burnout na equipe do transplante de medula óssea. Para vocês terem só uma ideia, assim, quando eu falo, né, da equipe do INCA, né, o INCA, assim, uma instituição grande de ensino, pesquisa, assistência, 5 unidades hospitalares, a gente pensa assim, nossa, tem muito psicólogo lá, né? E a gente tem aqui, então, o número de psicólogos que a gente tem hoje na assistência. Somos 17 psicólogos para 5 unidades hospitalares e para todas essas atividades que a gente vem realizando. No HC1, a gente tem uma equipe com 7 psicólogos. Em 2011, éramos 11. E um dimensionamento, né, que os gestores de cada unidade fizeram, idealiza que a gente tenha pelo menos 16 psicólogos nessa unidade. Por que eu estou marcando aqui 2011? Porque eu acho que foi um marco importante com um concurso que a gente teve em 2010 do Ministério da Saúde. Nessa época, havia uma equipe de psicólogos lá, eu vou mostrar mais para o final, como alguns colegas já falaram, assim, eram contratos temporários. Então, esse concurso ele veio substituir esses contratos temporários. Nesse gráfico, vocês podem visualizar que, na verdade, isso não significou assim, um aumento de equipe. Né? Em 2011, a gente tinha, então, né, uma equipe de 11 no HC1 e, atualmente, a gente tem menos do que a gente tinha há 8 anos atrás. No HC2, atualmente, são 3 psicólogos na assistência, e em 2011 tinham igualmente 3 psicólogos, naquele momento psicólogos contratados, com o concurso 2 foram convocadas, e no ano seguinte mais 1 entrou, então atualmente são 3 psicólogas nessa unidade. No dimensionamento, a ideia é que tenha pelo menos 6 psicólogos. HC3, atualmente a gente tem uma psicóloga na assistência. No momento do concurso, em 2011, eram 4 psicólogas, 2 se aposentaram, uma permanece lá, e outra psicóloga está atualmente trabalhando no outro setor da unidade. No HC4, são atualmente 5 psicólogos, em 2011, também 5 psicólogos que eram contratados, então, na verdade, o que teve assim, foi uma substituição de contrato, né, por concursados, e há uma ideia de que sejam pelo menos 9 psicólogos nessa unidade. E, por fim, no SEMO, uma psicóloga, na época do concurso não havia psicólogo, havia uma psicóloga como especializanda, né, que depois ela ficou com uma bolsa de pesquisa, e pelo menos 2 psicólogos para essa unidade que é tão complexa. E um pouco assim dessa história, assim, como é que nasce assim, a psicologia no INCA? Alguns de vocês contaram também a história das unidades, eu vou assim, ser bem breve, mas a gente está nesse ano fazendo 40 anos de psicologia no INCA. Eu vou trazer algumas informações que a gente colheu no trabalho que durou cerca de 1 ano. Em 2017, o INCA comemorou 80 anos de instituição. E aí se idealizou uma publicação que pudesse falar, então, da trajetória de cada serviço. E um grupo de psicólogos, então, pesquisou sobre a história da psicologia. A psicologia começou em 1979, portanto, 40 anos, com a psicóloga, na época, num concurso de 77, Frida Márcia Helsinger. Uma das psicólogas que colaborou com a história da psicologia escreveu o seguinte: Frida percorre o hospital, observando, escutando uma infinidade de demandas de pacientes, de familiares e da equipe de saúde nos ambulatórios e enfermarias. Ela pensa em como sistematizar um trabalho, por onde começar. Ela, única psicóloga no hospital, sente-se fazendo pouco ou nada, impossível atender a tudo. Sim, impossível sempre, mesmo quando somos muitos. No início, então, não havia psicólogos. Com a entrada dela, isso já significa um passo importante, porque é o reconhecimento aí de um sofrimento psíquico em um tratamento. Então, a partir da entrada dela, a gente pode dizer que houve também o reconhecimento de uma subjetividade.
Em 1980, essa foi uma década importante assim, na história, acho que da saúde de uma maneira geral, né? Porque não tinham concursos. Então, vários campos de atenção na saúde fizeram campanhas nacionais. A gente ouve falar na campanha de saúde mental, na campanha também em oncologia. Então, na campanha nacional, nessa época, entraram vários psicólogos na instituição. Ficou conhecida como Campanha Nacional de Combate ao Câncer. E aí, nesse momento, foi criado, então, um serviço que incluía psiquiatria, psicologia e reabilitação. O diretor Ari Frauzino na época. Nesse primeiro momento, então, era um serviço unificado, então, de psicologia, psiquiatria e reabilitação. Em 85, então, é criado o serviço de psicologia, naquele momento representado pela psicóloga Maria Cristina Perdigão, que se apresentou ano passado. E aí, nesse momento, ela faz uma palestra para falar sobre a abordagem multiprofissional ao paciente oncológico no centro de estudos e em sessões semanais científicas com a residência médica. Era a psicologia começando a entrar e se aproximar do tratamento médico, do que acontece ali com o paciente. Em 86, começa, então, um trabalho, um programa de atendimento ao paciente fora de possibilidades terapêuticas atuais, que em 89 iniciou um grupo, a implantação de um grupo que é o GEST, que era o GESTO na época, Grupo Especial de Suporte Terapêutico Oncológico, e que isso foi o embrião, da unidade de cuidados paliativos que a gente tem hoje. Na década de 90, então, o Hospital de Oncologia, que pertencia, então, ao antigo Instituto Nacional, de Assistência Médica e Previdência Social, o antigo INAMPS, que era o que tinha antes do SUS, e o Hospital das Pioneiras Sociais, que era, como era chamado, o HC3, eles foram incorporados ao INCA, passando, então, para a gestão do Ministério da Saúde, e foram denominados, então, respectivamente, de HC2 e HC3, junto com CSTO. A gente encontra ainda hoje alguns profissionais da instituição se referindo ao HC4 como CSTO, que mais tarde, só em 2003, passou a ser HC4. E em 2001, finalmente, a gente tem, então, o início das atividades de ensino no INCA. E quando a gente fala do trabalho na oncologia, assim, o que a gente pensa enquanto os desafios para o psicólogo que está inserido nesse trabalho? Assim, acho que, para além das questões de equipe reduzida, da precariedade que a gente vive, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em câncer é na questão do tempo. É comum o paciente chegar e a primeira pergunta que ele faz na consulta médica: doutor, quanto tempo eu tenho? Então, existe uma urgência aí que se apresenta, para cada um, e é claro, que a instituição também tem a urgência de iniciar o tratamento desse paciente, mas é uma urgência que não pode ser medida pelas políticas públicas e nem pelos protocolos da instituição. A gente até sabe, que um avanço muito importante, foi a lei dos 60 dias, que diz que todo paciente precisa iniciar tratamento no máximo 60 dias após o diagnóstico, mas o paciente inicia tratamento muitas vezes e aí passa lá pela consulta médica, pelo primeiro atendimento, o médico programa uma série de procedimentos e de exames, e aí, quando ele vai fazer o exame, o tomógrafo quebrou. Então, ele estava lá esperando 1 mês, 2 meses para começar o tratamento, super ansioso, angustiado, preocupado, e aí, quando ele chega às vésperas de fazer o exame, quebrou o tomógrafo, Então, são mais meses para ele poder esperar. E aí, o que a gente escuta desses pacientes? Tenho um câncer crescendo dentro de mim, tenho um inimigo que não para de crescer. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que se coloca para a gente, enquanto psicólogo, que é escutar o que é isso, você se deparar com um diagnóstico que, de imediato, te coloca ali diante da questão da finitude. Outra questão, eu vou passar muito rapidamente, essa cisão, essa separação entre o tratamento, então, curativo e o paliativo. Como eu apresentei, existe uma unidade de cuidados paliativos, ainda que a gente entenda que o cuidado paliativo ele tem que existir desde o início. Mas o que a gente está acostumado a escutar bom, agora a gente não tem mais como tratar você, então você vai ser cuidado numa unidade de cuidados paliativos, como se tratamento e cuidado não coincidisse.
É inevitável a gente falar, né, do trabalho com a rede. O INCA é uma estrutura especializada no tratamento oncológico, mas ela não vai dar conta de todas as demandas. E o que a gente escuta é, paciente do INCA ninguém mexe. Né? Então, se eu tenho uma dor de barriga, uma febre, não adianta eu procurar a UPA, porque eu vou chegar na UPA e vai falar, não, se é do INCA, procura o INCA. E aí você chega lá no INCA, mas é uma emergência para atender, né, os casos do tratamento, as intercorrências do tratamento. Então, como é que a gente dialoga com essa rede que trata o INCA como um lugar, como se, né, a gente tivesse o máximo de estrutura para tratar esse paciente? Bom, e quando eu falo, então, né, assim, do momento de se deparar com o diagnóstico, isso também tem um reflexo em quem está escutando, né, isso também tem um reflexo em quem está cuidando. Né, a gente, ao contrário, né, das outras unidades, a gente tem, né, uma psicóloga, né, que está na saúde do trabalhador, e inevitavelmente somos tocados, cada um de nós, né, em relação ao sofrimento do outro, ao sofrimento de quem a gente escuta. Então, já finalizando mesmo, isso aqui é só para mostrar para vocês, eu não vou ler, mas rapidamente, né, para dizer de onde nós viemos, né, quem somos nós nesses 40 anos. Não vou contar, mas vocês não precisam contar para vocês visualizarem que na primeira coluna a gente tem as pessoas que entraram por concurso, pela campanha, né, antes, portanto, né, dos concursos atuais. Na coluna do meio a gente tem os contratos temporários e, então, na última coluna ali em roxo a gente tem as pessoas que entraram pelo concurso público. Então, a gente vê uma coisa que se repete em todas as apresentações, como ainda predomina a maior parte da equipe, alguém falou de 70% da equipe era de contratos temporários, isso também está um pouco marcado na história da psicologia no INCA. Bom, e aí isso faz a gente pensar, né, assim, para onde vamos, né? A gente está falando aqui, né, de uma instituição que tá às voltas, não só com o tratamento do paciente, em tratar bem, né, em atender todos aqueles que precisam, porque tem uma urgência, porque tem um sofrimento, mas também de desenvolver pesquisas e de transmitir o que faz, né? Lá na missão do INCA está escrito isso, né, da gente um pouco formular essas pesquisas públicas. Como é que a gente formula alguma coisa? Como é que a gente faz uma pesquisa? A gente precisa de equipe, né? Então, com essas questões todas, a gente se pergunta como é que vai ser, né? Se a gente encaminha para uma rede que não tem como receber. A gente vê as clínicas da família sendo desmontadas, né? A gente vê a ausência total de concursos, pessoas que se aposentaram, que não tiveram reposição. Psiquiatras, onde estão os psiquiatras? Né? Então, a gente está aqui às voltas, né? É importante falar também, o Instituto Nacional de Câncer tem um psiquiatra, que também está em vias de se aposentar. Né? A gente perdeu um psiquiatra no passado, infelizmente ele faleceu, não teve reposição. Né? Então, fica a pergunta aí, né, que assistência que a gente quer, que cuidado que a gente quer, que super especialização a gente quer, porque não somos só num hospital público, né, e somos também num instituto de ciência e tecnologia. E para fazer isso, a gente tem que se capacitar, a gente tem que poder incentivar isso. Né? Bom, muitos furos estão presentes aí nesse trabalho. A gente fala de precariedade, de falta de recursos humanos, de equipe pequena. Então, os furos, eles fazem parte desse trabalho, mas o que dá sustentação somos nós que a gente vai fazendo, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? É isso, ficar 2 horas no telefone tentando falar de um paciente, ainda que tenha um CER, ainda que tenha uma central de regulação de leitos. Mas a gente pega o telefone e fala desse paciente. O que a gente está tentando aqui, mais assim, né, do que falar do que faz o psicólogo, é pensar no que faz o psicólogo no SUS. Né? A Rosa falou isso no início da fala dela. Né? A Glória também falou da importância do psicólogo se inserir nas pesquisas, da gente poder se aproximar desse cuidado que é desse desenvolvimento dos protocolos, a gente poder estar presente nisso. E a gente faz isso no coletivo, né? A gente não faz isso sozinho e a gente não só atende o paciente, a gente produz conhecimento. Então, o SUS não é sinônimo do lugar de que faz qualquer coisa, ou de menos qualidade, ou de pior assistência. Muito pelo contrário, o que a gente está falando aqui é de um tratamento, é de um cuidado, é de uma assistência de excelência. Então, muito obrigada. Então, vamos seguir. Obrigada, Mônica. Seguindo, então, a programação, vamos
Vamos ouvir Renata Medeiros, do INTO. Bom, gente, boa tarde. Está dando para ouvir? Tá baixo. Queria agradecer ao CRP, e aí na figura da Diva, que era a antiga presidente do CRP, e da Rita Lousada, que começou a receber os hospitais federais, e agradecer a Júlia e a Rosilene, que depois deram continuidade a esse trabalho e culminando com a nossa jornada aqui. Também agradecer muito a equipe de saúde mental do INTO, que a gente trabalha bastante em equipe, até para fazer esse trabalho, Bianca, Tatiana me ajudaram, Tatiana ótima no PowerPoint. Então, falar um pouquinho do INTO para vocês. Não. Bom, gente, o INTO é um hospital especialista em cirurgias de alta complexidade em ortopedia, né? E ele tem uma atuação importante de ensino e pesquisa. A missão do INTO é formar políticas públicas nessa parte de traumatologia. E eu destaquei entre os valores e princípios do INTO a humanização e empatia, foco no paciente e trabalho em equipe. Isso não quer dizer que é fácil para a gente conseguir esse trabalho em equipe, que todos tenham foco no paciente, mas é muito importante que o norte do trabalho no hospital que já seja esse, né? Que a gente tenha como valores da instituição essas coisas que são tão importantes, né? Que nós psicólogos sabemos que é tão importante. O INTO é um hospital grande, ele tem 321 leitos, né? E ele preconiza esse atendimento multidisciplinar. E aí ele se organizou, se estruturou em centros de atenção especializada, que a gente vai chamar de CAIS, né? Esses centros de atenção especializada, eles existem em função dessa crescente especialização das cirurgias ortopédicas. E que aí, por exemplo, o cirurgião ele é específico de mão, então vai ter o centro de atenção especializada da mão. Então tem o centro do joelho, pé, quadril, coluna. Quando a gente entrou no INTO, até era engraçado. Logo no primeiro dia, a chefe na época falou, vocês têm que escolher hoje, coloca aqui no papel. Você quer ser mão, pé, joelho, coluna? E a gente assim, o que é isso? Né? E aí, na verdade, vai se estruturando em torno desses cirurgiões especialistas, super especialistas, uma equipe multidisciplinar. Então, tem psicólogo, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Dependendo do tipo de centro de atendimento especializado, por exemplo, vão ter outros profissionais. O centro da crânio-maxilo-facial tem a fono, muito atuante nesse grupo, né? E aí, esses centros foram pensados nessa clínica ampliada do SUS, né? Tentando que o paciente seja atendido de uma forma mais integral. E aí, para a gente pensar assim, quem são os pacientes do INTO, né? Bom, são pacientes com deficiência física ou limitação funcional importante, pacientes com síndromes genéticas raras, por exemplo, uma paralisia cerebral, uma osteogênese imperfeita, que a gente chama de ossos de vidro, que o bebê no útero já tem fraturas, e aí ele acaba sendo
muito acompanhado pela equipe do Centro do Infantil, porque ele vai ter que voltar várias vezes durante a vida para fazer novas cirurgias, né? Pessoas que acabam necessitando de uma cirurgia ou reabilitação, né? Um hospital cirúrgico. Muita gente no INTO acaba tendo como tratamento a amputação. A gente tem no INTO um centro de amputados muito bem estruturado, com equipe multidisciplinar, reunião de equipe semanal. A gente tem também pacientes com dores agudas e, muitas vezes, dor crônica, e aí também tem uma clínica da dor no INTO. E, assim, as particularidades do paciente ortopédico. É claro que isso não é só no paciente ortopédico, mas o que a gente percebe muito no atendimento a pacientes com essas questões, né? Uma ruptura e mudança muito grande nas expectativas e projetos de vida do paciente ou da família, uma pessoa que fica tetraplégica, uma amputação, enfim. Acaba tendo uma alteração na imagem corporal. Os pacientes falam muito por ser uma questão visível, então o paciente está de muleta, está de cadeira de rodas, está com fixador externo, né? Outra questão é uma limitação física que acaba muitas vezes trazendo uma dependência do outro, o que traz muita angústia para os pacientes. Aí tem dificuldades emocionais e sociais frente à deficiência, eles falam muito da questão de preconceito, olhares, julgamentos. A gente atende pacientes do Brasil inteiro, então lugares, às vezes, muito no interior e que as pessoas sofrem ainda mais com esse tipo de coisa por parte de quem está à volta dele, né? E a doença ortopédica, ela implica muitas vezes um tratamento longo, dolorido. O paciente às vezes fica precisando fazer fisioterapia durante muito tempo. Por exemplo, o centro que eu atendo da microcirurgia, você tem uma lesão de plexo braquial, que aí o braço não mexe mais, você faz as cirurgias, tem que fazer muito tempo de fisioterapia para você ter um ganho mínimo, né? Então, ele tem que ser muito persistente. E aí a gente acaba tendo, muitas vezes, a dificuldade do paciente se implicar no próprio tratamento, né? E a expectativa, muitas vezes ilusória, de que a cirurgia ela vai resolver aquele problema, vai ser a solução para o paciente. O paciente, às vezes, ouve do município que ele veio, às vezes a gente atende muita gente do norte do país. No INTO vai resolver isso. Aqui a gente não tem recursos, mas no INTO vai resolver. E aí, quando chega no INTO, ele é avaliado e vê que aquilo que vai poder ser feito é muito menos do que ele esperava, né? Ou, às vezes, ele demorou tanto a conseguir chegar até o INTO que não vai dar mais para resolver da maneira como poderia ter sido no início da patologia. E aí, para a gente poder estar junto desses pacientes, a gente tem lá a ARMEN, a área de saúde mental, e aí são psicólogos e um psiquiatra, né, que é contrato, NERJ. E a gente tem como missão promover ações de saúde mental. E aí, dentro dessas ações, a gente vai identificar, acolher e tratar o sofrimento psíquico desses sujeitos. Claro que isso a cada caso, né? Então, há casos em que a gente não vai conseguir tratar ali, né? Enfim, mas a gente está ali para estar atento a isso, para favorecer a interlocução entre os pacientes e a equipe de saúde, contribuir para identificar os aspectos subjetivos envolvidos no processo de adoecimento, tratamento e reabilitação. E aí a equipe ela tenta fazer uma costura entre essa alta complexidade tecnológica, que acaba, para se aprimorar, se especializando muito, né? Como eu falei, mão, quadril, coluna, e essa preocupação que a gente tem de poder cuidar do sujeito de uma forma mais singular e em sua totalidade. Então, a gente está sempre tentando fazer esse meio de campo aí, né? Esse histórico é rápido, é só para dizer assim, a gente tem o concurso público de 2005, que foi responsável pela atual chegada de todos os psicólogos concursados que a gente tem, porque a psicóloga que veio antes desse concurso de 2005 não está mais na nossa área de saúde mental.
Então, a gente tinha uma psicóloga, que era, quando eu boto MS, é o Ministério da Saúde, tinha uma psicóloga do Ministério, uma psicóloga cedida e 2 contratos temporários da União. E com o concurso público, ao longo dos anos, esses psicólogos foram sendo chamados aos poucos, 2006, 2007, 2009, até que em 2010 chegaram 16 psicólogos no concurso, junto também com vários assistentes sociais e enfermeiras. Foi, assim, um boom no hospital, e aí as equipes multidisciplinares realmente tiveram que se organizar mesmo, né, enquanto equipe, porque aí tinha pessoal ali para atuar junto, né? E a gente acabou tendo algumas perdas, né? 5 psicólogos do Ministério acabaram saindo, ou por exoneração, aposentadoria, e aí a gente conseguiu a reposição de 3 pelo contrato temporário da União. Só lembrar que a gente teve uma exoneração que, quando o concurso estava vigente, ela conseguiu ter essa reposição, né? Então, no mesmo ano, em 2007, a gente conseguiu que a psicóloga que saiu fosse substituída por outra psicóloga do concurso. Então, isso não existe mais, né? E a gente fica aliviado quando a gente consegue ainda ter contrato, né? Embora tenha toda essa questão da gente estar sempre vendo a importância de ter o concurso público, dessa precariedade do vínculo, né? Enfim, que a gente já falou aqui desde de manhã. Então, hoje em dia, a equipe da Armen são 23 psicólogos, um psiquiatra, e aí esses psicólogos eles vão se inserir nesse centro de atendimento de atenção especializada, os CAIs, na reabilitação e na clínica da dor. E a gente atua tudo, enfermaria, CTI, onde o paciente do nosso centro está, a gente vai atender. A gente sempre fala lá que que o psicólogo tem que ter o centro dele na mão. Então, se você é do centro de atendimento do tumor, você, e se for você, dividindo com outra psicóloga, vão gerenciar que pacientes que entraram, quem teve alta, avaliar quem você conseguir, quem você acha que tem que ficar em ambulatório, quem vai ser encaminhado. Então, a gente vai acompanhar aqueles pacientes que somos referência. Tá? Então, por isso, cada equipe vai tendo um funcionamento diferente. Tem equipes que a equipe médica é mais fechada, tem outras que demandam mais de psicólogo. E aí, as pessoas vão atuando de acordo com o seu centro de atendimento, né? Pode ser no round, sessão clínica, atendimento no ambulatório, que a gente tem um atendimento, muitas vezes, no horário do atendimento de médicos e assistentes sociais daquele centro de atendimento, e aí o curativo está na sala de trás, e aí te chamam para ver alguém no curativo. Enfim, então, cada centro vai se organizando de uma maneira, e a gente vai construindo uma transferência de trabalho com essa equipe, né? Vai tentando sempre fazer esse trabalho também com a equipe, né? E com os pacientes. Bom, eu só coloquei assim, a gente faz atendimento na enfermaria só para botar até registro em prontuário, porque quando falam assim, quantos pacientes cada psicólogo pode atender? Só para lembrar que um atendimento que a gente faz, a gente registra, a gente muitas vezes vai discutir com alguém da equipe, né? Então, ele se desdobra em uma série de coisas, e aí a gente vai acompanhando durante a internação, aqueles que a gente viu que tem demanda, e aí, ao final, a gente vê se precisa de um encaminhamento, a gente encaminha para a rede, né? Ou para o próprio atendimento ambulatorial da psicologia, que acaba acontecendo muito, que a gente sabe como a rede está, então, o máximo que a gente vai conseguindo, a gente vai tentando atender, pelo menos para dar algum contorno, né? Tanto em pré-operatório como pós-operatório. E aí, no ambulatório, a mesma coisa, a gente também atende, né? Pode também, pelo ambulatório, encaminhar quando necessário, né? E aí, coloquei um pouco do que a gente ouve, assim, no nosso dia a dia, né? Eu posso pensar uma paciente de 76 anos diante de um ortopedista quando é informada da necessidade de amputar a perna. Depois do acidente, sou outra pessoa, acho que não sirvo mais. Um paciente internado para cirurgia anos depois de um grave acidente de moto. Fico pensando se meu filho vai sofrer preconceito, a mãe de uma criança de 2 anos que sofreu amputação devido a uma formação congênita.
Eu quero operar para poder realizar o meu sonho de andar. Uma criança de 9 anos, portadora de escoliose, aguardando cirurgia de coluna. E, por exemplo, na semana passada, eu recebi pontualmente uma paciente que eu acompanhei em 2011, lá no Centro de Amputados. Então, ela foi acompanhada pelo Centro do Pé, amputou, fez a reabilitação, né, lá no INTO, colocou uma prótese e foi morar em outro estado. E aí, essa prótese já está antiga, ela veio trocar no INTO, então ela foi ter consultas pontuais só para troca, porque ela já está reabilitada, não entrou no programa de reabilitação de novo, né? E ela ficou me procurando, tentando marcar uma consulta, e aí a atendi, ela tinha uma questão que estava deixando ela angustiada, que ela queria falar um pouco, e na fala dela, ela falou, pois é, eu estou fora do Rio, continuo lá, estou bem lá, mas eu estou presa ao Rio, por causa daqui, desse hospital do trauma. Né? Então, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Então, a gente que trabalha com significante, né, com a palavra, não dá para não ouvir isso, né, que tem alguma coisa ali de traumático que vai retornando. Né? E aí ela veio ao INTO e foi pedir pelo menos um atendimento, assim, né, para poder falar um pouco. Né? Então, a gente, assim, tem muitos desafios, né, no INTO. A gente, vendo aqui, sabe que é um dos hospitais que está mais abastecido em termos de pessoal. Mas, assim, a gente sempre está pensando como é que um dos desafios, como inserir essas questões emocionais e subjetivas, complexas, numa equipe que é altamente especializada e técnica, além de absolutamente concreta, né? Porque a gente lida com ortopedistas, cirurgiões de ortopedia o tempo inteiro, né? Como abrir espaço para que o nosso trabalho seja constantemente repensado e aprimorado em meio dessas demandas institucionais? Porque o INTO, ele tem a gente tem a área de pesquisa também, né? A gente tem o curso de aperfeiçoamento multiprofissional desde 2013, que a gente recebe estagiários profissionais. Até foi segunda-feira a seleção para esse semestre que vai começar agora, né? Obrigada, Renata. Agora eu vou chamar para a fala o André Raimundo de Souza Cardoso, do Instituto Nacional de Cardiologia. Boa tarde, pessoal. Começar agradecendo, enquanto ela bota o slide aqui, agradecer o pessoal aí dos servidores, especialmente o Mauro, por nos receber aqui, nos acolher, valeu. CRP também, que deu uma força legal, ajudou a construir esse evento. A vocês que estão aqui até essa hora, obrigado por aguentar aí as discussões até essa hora. Eu acho assim que é muito importante a gente estar aqui hoje, porque, acima de tudo, a gente está falando do SUS, né? E o SUS precisa sempre ser defendido. E a melhor maneira que a gente tem de defendê-lo é falando de trabalho, né? Então, todo mundo aqui falando de trabalho, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu ao longo desses encontros, como foi dito pela Rose.
Eu aprendi pra caramba hoje aqui com meus colegas, né? Isso foi bom também. Então, eu acho que a gente pode tirar disso aqui hoje, então, algo que fortalece o SUS pelo nosso trabalho. Eu vou falar do Instituto Nacional de Cardiologia, né? Então, deixa eu me situar aqui. Peraí. Então, um pouco de história lá do Instituto, né? Em suas origens, consta que o Instituto Nacional de Cardiologia foi fundado em 74 como Hospital das Clínicas de Laranjeiras. Isso foi o que eu consegui levantar lá nos livros, lá nas anotações, né? Posteriormente, o Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, que é essa fotinho aqui da esquerda. Tornou-se instituto só em 2000, né? E centro de referência do Ministério da Saúde para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas públicas na área de saúde e em cardiologia. Bom, missão: promover a saúde cardiovascular, formar profissionais. O Instituto tem essa missão de formação, né? Desenvolver, disseminar conhecimentos e tecnologias, também é importante. Lá a gente tem pesquisas com células-tronco, por exemplo, para o desenvolvimento social e econômico do país. Visão: ser referência nacional em atendimento cardiovascular, com excelência na assistência, ensino e pesquisa, desenvolvimento tecnológico. E valores: ética, qualidade, responsabilidade social, humanização, gestão participativa. É relevante destacar que o NC é uma unidade de saúde de atenção terciária e quaternária. Esse assunto apareceu aqui muitas vezes, né? Quaternária quer dizer que faz transplantes. Especializada na investigação, diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas que demandem procedimentos de alta complexidade. O Instituto realiza cirurgias cardíacas neonatais, transplantes, né? E desenvolve diversas pesquisas, como eu disse, as células-tronco. Tem 149 leitos, sendo 50 leitos de UTI. Bom, alguns números, né? Realizou em 2018 mais de 3.000 internações. Aí eu acho que é interessante destacar um detalhe, que é o tempo médio da internação. Também não sei usar essa aqui direito. 15 dias foi o tempo médio de internação, segundo informações lá do nosso planejamento. Fez 959 cirurgias, 20 transplantes, 322 implantes marca-passo, 66 mil e tal consultas médicas. E 57.911 atendimentos multiprofissionais. Essa tela aí é só para mostrar essa dimensão multidisciplinar, né, do nosso trabalho, por vezes interdisciplinar também, envolvendo essas especialidades aí. Não sei se eu esqueci alguma, mas essas são as principais. Daqueles atendimentos, o Serviço de Saúde Mental realizou 2.828 atendimentos. São alguns dados estatísticos para a gente ter uma noção, mais ou menos, do nosso trabalho lá, do que a gente consegue colocar. Esse quadro aqui é para mostrar um pouco a evolução da nossa equipe, né? Em 1986, aqui está grande, aqui está pequenininho. Em 1986, só haviam 2 psiquiatras, né? Depois, em 95, entra uma psicóloga e a equipe de saúde mental passa a ter 3 integrantes, né? Em 2006, por conta do concurso de 2005, a equipe começa a crescer. Então, passamos a 10. E assim vem num crescente, 10, 12, 13, que é o nosso ápice, em 2009. Aí começam as aposentadorias, né? E aí nós fomos perdendo pessoas. E hoje, então, nós estamos com 10 integrantes, sendo 8 psicólogos e 2 psiquiatras, né? Embora tenham 2 psiquiatras, uma delas tinha 2 matrículas, mas já se aposentou em uma, então
São 2, mas com uma diminuição também de carga horária lá dentro do hospital, né? Então, consolidado da equipe hoje, são 8 psicólogos, 2 psiquiatras e 1 agente administrativo. Bom, principais atividades desenvolvidas pela equipe. A gente atende nos programas de transplante. Eu não vou esmiuçar em cada programa desse, porque é específico, né? Só para vocês terem uma noção de como a gente trabalha lá, o que a gente faz. Tem psicólogo no programa de transplante, na reabilitação cardíaca, nos cuidados paliativos. A gente também participa dos rounds, das sessões clínicas, das reuniões de equipe de saúde mental e também nos atendimentos, as solicitações de parecer, aqui muitas vezes isso, né? E nos grupos pré-operatórios. Eu destaquei essas 2 informações aqui porque eu pretendo falar um pouquinho mais sobre solicitação de parecer e grupo pré-operatório para dar uma meia pegada aí do que pode ser uma dimensão clínica para a nossa conversa. Então, vou começar por grupo pré-operatório. O grupo pré-operatório é uma estratégia de intervenção clínica institucional com o objetivo de acolher pacientes em espera cirúrgica, informar aspectos gerais da cirurgia e do pós-operatório, assim como desmistificar questões relacionadas a ela. Funciona através de reunião semanal realizada por equipe interdisciplinar com pacientes previamente listados para a cirurgia. Esse slide aí mostra um pouquinho o material que se usa num desses grupos, o grupo que ocorre no 9º andar, né, que é a enfermaria coronariana. Então, vocês veem aí uma artéria, né, com placa de ateroma se formando ali no primeiro quadro, depois ele vai se fechando, né? Vê um tubo endotraqueal, que é uma questão que costuma incomodar muitos pacientes na rádio corredor, né? Essa coisa vai botar o tubo, a cirurgia tem um tubo, como é que é esse tubo, como é que tira? Acordei, o tubo estava lá, não estava, né? Tem dreno corredor, né? E a gente leva esse material para o grupo para que os pacientes possam manusear, possam ver, né? Possam fazer perguntas. E isso ajuda, muitas vezes, a desmistificar as questões que estão envolvidas no processo cirúrgico, né? A gente tem, muitas vezes, o feedback do paciente, depois da cirurgia, quando ele já voltou para a enfermaria, dizendo que foi importante ter participado do grupo. Então, assim, é um trabalho que vale a pena sustentar, e independente de qualquer coisa, como se a equipe muda e coisa e tal, mas é um trabalho que tem que estar na instituição, tem que estar presente, porque é muito frequente a gente ouvir do paciente o feedback positivo em relação a esse tipo de informação, né? Agora, tem paciente também que diz que não quer saber de nada disso. Então, não quero ver esse tubo, não quero... Tudo bem, também pode, a gente respeita, e aí ele não participa ou participa de uma outra maneira da atividade. Bom, aquelas solicitações de parecer, eu fiz aqui uma amostra do primeiro semestre de 2019 para mostrar para vocês algumas características, eu acho que pode ser interessante. Vamos ver. Isso aqui é só uma visada do nosso programa de prontuário eletrônico e de como chega para nós, na instituição, uma solicitação de parecer, né? O sistema que a gente usa é esse sistema MV, né? Então, a gente abre, vai aparecer uma janelinha como aquela ali, dizendo... não consigo ler o que está escrito, mas assim, tem alguma coisa para você aqui. Você diz sim, né? Aí aparece o pedido, que é esse embaixo aqui, né? Está assim desse jeito, para não aparecer nome de paciente, coisa e tal, né? A partir desse pedido, a gente vai
atender ao paciente. Então, dessa amostra que eu mencionei, eu peguei uma amostra de 30 para a gente ter um dado estatístico, né? 40% dos pedidos foram para a gente avaliar estados depressivos. Olha como é que isso está recorrente no pedido, né? Avaliação para transplante, 16%, 13% adesão ao tratamento, questões com drogas também, 10%. Nem sempre é realmente uma questão com drogas. Conflitos com a equipe, né? Dúvidas sobre melhor conduta, que tipo de válvula usar e coisa e tal. Ideação suicida. Então, só uma pequena amostra do que em porcentagem do que aparece aí nesse... esse slide aqui, muito simples, só para dar uma noção dos serviços solicitantes, né? Em proporção aqui, a insuficiência cardíaca e a congênita pediram mais nessa amostra, a orovalvar são os que mais pediram, né? Mas, enfim. Esse slide é um slide mais para nós lá da gestão, né? A gente percebe que os pedidos acontecem mais nos finais de semana, nas segundas-feiras, né? Porque no final de semana a gente não tem psicólogo trabalhando. Então, eu acho que pode ser uma explicação para esse tipo de questão, né? Então, agora vamos àquela parte lá das solicitações propriamente ditas, né? E eu quis destacar, então, alguns aspectos da narrativa dessas solicitações. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns aqui, não vou ler todos, mas vou ler esse primeiro aqui para a gente começar a conversar. Paciente com internação prolongada, submetido a transplante cardíaco há 35 dias, evoluindo com ilio metabólico, constipação de difícil tratamento, com necessidade de nutrição parenteral e realização de colonoscopia, mais extração manual de fezes para melhora do quadro abdominal. Mantém dificuldade para evacuar, apresentando-se pouco cooperativo, apático. Depressão é a pergunta do pedido. Segundo enfermagem, apresentando comportamento infantilizado, questionando frequentemente a equipe de enfermagem quanto à terapêutica adotada. Quer dizer, o sujeito está no CTI, né? Fez um transplante, 35 dias, teve que fazer uma extração manual das fezes, né? Ele está numa situação muitíssimo difícil, né, esse camarada, né? E o pedido, a pergunta sobre depressão, evidentemente que vem com uma hermética, vem uma síntese absurda de toda essa questão, né? Então, o nosso trabalho, quando a gente recebe um parecer, é justamente poder abrir isso, né, e conversar com a equipe que pediu, conversar com o paciente para ver o que está se passando com esse paciente, dar a ele um lugar de fala, a partir do nosso lugar de escuta, né? Então, eu acho que um pedido de parecer é sempre uma grande oportunidade no hospital, né? Porque ele abre uma porta de comunicação, seja com a equipe médica, seja com a equipe de enfermagem, seja lá com quem pediu, porque às vezes é o serviço social, enfim, é a nutrição, qualquer profissional pode pedir, né? Geralmente, o sistema são os médicos que pedem. Mas é uma oportunidade de troca, né? Às vezes quem está mais angustiado é a própria equipe, como já foi dito aqui, e a gente vai detectar isso, vai poder ir conversando. E, como é a clínica, a cada caso é que a gente vai descobrir o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. Tem que ter essa inventividade, né? Segue aí mais um pedido, né? Eu só vou destacar as palavras em vermelho para vocês entenderem. Episódios de agitação, palavras agressivas. Nesse caso, solicita avaliação e acompanhamento. O famoso paciente poliqueixoso. O que é um paciente poliqueixoso no hospital, né? E a gente vai lá e
partir dessa palavrinha aí, a gente abre um monte de coisa importante, né? A seguir vem a depressão de novo. Conflitos para a escolha de válvula, biológico-metálica, isso é um tema bem recorrente lá na enfermaria do 8º andar. Depressão de novo, ansiedade e pânico, né? Enfim, são as coisas que nos chegam através desse tipo de solicitação de parecer. Esse aqui é para avaliar síndrome do pânico. Já está acabando? Então, vou pular. Então, vou adiantar aqui. Porque eu queria falar uma outra coisa importante também. Em síntese, investigar quadros depressivos, investigar questões relacionadas ao uso de drogas, solicitações de parceria na conduta, ajuda para lidar, entre aspas, comportamentos indesejados, adesão, avaliação de ansiedade e avaliação para transplante. E como a gente está aí com essa coisa dos desafios, né, eu acho que poderia dizer assim, um dos desafios nesse tipo de caso é que a urgência está sempre presente, o hospital é um lugar de urgência, né? O paciente, enquanto sujeito, nem sempre está incluído, né? E o nosso vínculo com o paciente, muitas vezes, ainda precisa ser construído, né? A gente está conhecendo ele naquela hora ali que foi chamado, né? E ele e a gente também. Bom, eu já estou chegando no final. Peguei 2 citações, uma do Lacan, que eu achei interessante para esse momento, que diz: toda criação surge da urgência, e toda urgência engendra uma superação pela palavra, que é o nosso campo, né? E a outra da Marisa Decá de Moura, que diz: dar uma pausa na pressa para que possa surgir o sujeito em questão e um vínculo se estabelecer. Destaquei aqui embaixo alguns significantes que estão inseridos nesse contexto do que eu falei: sujeito, palavra, criação, tempo, urgência e vínculo. A Marisa Decá, que foi uma pessoa muito importante para nós lá do Instituto Nacional de Cardiologia, porque nós fomos até o Hospital Mater Dei, fazer um treinamento com ela, ficamos uma semana lá com ela, aprendendo essa psicanálise no hospital, que ela foi uma das precursoras, que também foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, né? Depois, numa jornada da Sociedade de Cardiologia, jornada de Psicologia dentro da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, nós a convidamos para fazer conferência, ela veio aqui, inclusive com a ajuda do CRP, naquela época. E depois, quando nós fizemos o primeiro encontro de psicanálise do Instituto Nacional de Cardiologia, nós publicamos os trabalhos. E eu convidei ela para fazer o prefácio, e ela fez o prefácio do livro, que, enfim, ela não está mais entre nós, mas é uma homenagem a ela, um casinho, um recorte clínico que eu vou apresentar para terminar meu trabalho, né? É tirado de um livro muito conhecido, que se chama Psicanálise Hospital 1, né? E é bem curtinho, e a gente encerra. Ela diz assim, Marisa Decá: respondendo a um chamado urgente, a enfermeira esclarece ao psicanalista que uma senhora de 60 anos acabara de falecer e a família não estava aceitando o fato. E que o pior era uma filha que tinha dado muito trabalho durante a internação da mãe. No quarto, o psicanalista se depara com a seguinte cena: a filha segurava a mãe, abraçando-se a ela, sentada na cama. Quando soltava e a mãe caía, gritava, levantando-a novamente: não faz isso comigo. No quarto, várias pessoas paralisadas assistiam à cena. Aí, no livro, a Marisa Decá faz o seguinte comentário a seguir: na urgência, o significante não se articula no dizer, marcando uma ruptura aguda na cadeia. Ruptura que tem como consequência a destituição selvagem do sujeito, passando este à posição de objeto. As referências simbólicas não o sustentam. Por se tratar de uma situação aguda, não é possível dosificar a angústia, deixando o sujeito imerso no sem sentido.
O trabalho analítico é o de possibilitar o caminho da destituição à reinstituição da pessoa na posição de sujeito. E aí ela continua sobre a intervenção dela. A pergunta, quem é você? Dirigido aos familiares, levou-os a se identificarem. Irmã, primo, filho. E aquele que apresentou um significante a mais, só o filho mais velho, foi o que se dirigiu à irmã e a abraçou. Esta, depois de se debater, foi se acalmando e seus gritos se transformaram em choro. Pôde então voltar para a mãe, agora caída, e junto com os familiares, chorar e falar de sua perda. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero agradecer ao pessoal de Libras. Vou fazer um agradecimento especial aqui. Que legal. Gente, muito boa essa mesa, junto com os trabalhos da manhã, compondo um quadro bem interessante, né, para quem não conhece ou está de fora do trabalho do hospital, ou mesmo para quem trabalha em hospital e reconhece e se reconhece nos casos, nas organizações, nas observações. De vez em quando a gente comenta, olha, alguma coisa que a gente escutou aqui a gente pode fazer na nossa instituição, olha só que ideia interessante. E é para isso que servem os encontros, né, para a gente se conhecer e para a gente se reconhecer naquilo que a gente está vendo no outro, né? A gente tem um tempinho agora, a gente está muito em cima da hora, né? Mas a gente tem um tempinho para rodar algumas perguntas ou alguns comentários. Então, estou entregando aqui agora o microfone para a Júlia. Alguém, gente? Gostaria de fazer uma pergunta? Alô? Tá ligado? Não sei, tá. Parabenizar a mesa. Eu sou Alessandra Gonçalves, sou chefe da seção de psicologia do HC1, do INCA 1. Eu estou pensando um pouco nisso que a Rose acabou de falar, né, de como a gente pode se reconhecer nesse trabalho quando a gente se encontra com os demais colegas. Posiciona o microfone, Alessandra. Mas está bem... Tá bom. Então, eu estou aqui pensando no que a Rose falou, de como é que a gente se reconhece nesse trabalho, quando nos encontramos em espaços como esse. E aí, um pouco tocada por uma pergunta logo pela manhã, que foi de que modo a desconstrução do SUS afeta a psicologia. E aí, a partir de tudo que foi apresentado, não me parece que haja uma resposta direta, mas aí pensando na apresentação que a Glória fez, e contando toda a história e toda a construção da psicologia hospitalar até aqui, me parece que um dos efeitos dessa desconstrução do SUS é justamente colocar um certo obstáculo nessa continuidade de construção de trabalho. E aí uma outra coisa que me veio também ouvindo as dificuldades pelas quais as outras instituições passam, é que alguma coisa no trabalho do psicólogo inserido no hospital, e aí, logicamente, tem as escolhas teóricas, né? Mas parece que tem um elemento comum, que é pensar a presença do psicólogo como psicólogo de referência nas clínicas, nos serviços. E isso não me parece que seja à toa. Eu acho que o psicólogo de referência ele leva consigo justamente a sustentação pelo vínculo, pela transferência de trabalho. E aí o que eu queria endereçar a vocês
Na medida em que, então, essa desconstrução nos afeta naquilo que nos é mais íntimo, que é a clínica, como é possível, então, pensar o nosso trabalho que cada vez mais vai sendo desconstruído do ponto de vista de um trabalho de referência e cada vez mais tendo que ser construído a partir de uma clínica que se faz pela resposta ao parecer? Tinha mais alguém ali atrás? Boa tarde, meu nome é Tainá, sou psicóloga do Hospital Federal de Bom Sucesso, da equipe de transplante renal. E aí me chamou bastante atenção, particularmente o trabalho do INC, né, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, a questão também do transplante. Então, a pergunta que eu vou fazer é mais direcionada. Em relação ao transplante cardíaco, como é que, primeiro, o que me chama bastante atenção, porque chama a atenção também dos meus pacientes, o tempo de vida que tem o paciente depois de transplantado. Porque do renal, que a gente conhece lá no hospital, eles chegam a ficar transplantado, o que eu conheci, no máximo até 30 anos, transplantado, né? E depois precisa voltar para diálise e talvez fazer um retransplante. Já o cardíaco, eu acredito que seja diferente, né? Por conta da complexidade e da diferença do órgão. E como é que fica esse paciente depois do transplante, psicologicamente, se ele desenvolve alguma questão ali por conta dessa característica, desse órgão transplantado? Mais alguém, gente? Que a gente vai fechar nesse bloco. Não. Ale, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que a gente trabalha com a transferência, né? A gente tem o trabalho com o paciente que a gente vai construir pela transferência e tem também o trabalho que se inicia na solicitação de parecer e daí se dá um acompanhamento, um segmento do caso, né? Eu acho que o parecer, como eu disse, o pedido de parecer no hospital, onde às vezes, pela estrutura do poder, o saber médico está numa posição dominante, coisa e tal, quando há a pergunta sobre algo que é do nosso campo, eu vejo como uma oportunidade de abertura. E eu trouxe, falando mais desse aspecto, para uma questão estratégica da apresentação, né? Porque a gente tinha pouco tempo, coisa e tal, e eu pensei, o que eu vou pegar aqui para dar um viezinho de clínica? Mas, sem dúvida, tem questões aí para a gente poder pensar e ampliar. Em relação ao transplante, eu acho que o tempo de vida do paciente pós-transplante é uma incógnita, né? Porque a gente tem pacientes lá que estão há muitos anos, tem um paciente lá que é maratonista, inclusive, pós-transplante, cheio de medalha, uma coisa extraordinária, né? Vai depender muito de como ele se cuida no pós-transplante, vai depender de como o organismo dele vai reagir. Eu não trabalho no transplante, né? A gente tem um colega, o Sérgio, que é o psicólogo que trabalha nesse programa. Gostaria que ele estivesse aqui hoje para ele poder falar em mais detalhes sobre isso. Mas nas conversas que eu tenho com ele, eu percebo isso, que tem uma expectativa de vida de alguns anos, né? E que muitos pacientes ficam muito bem, né? Eles vão para a reabilitação cardíaca a seguir e fazem grandes recuperações. Eu acho que dizer que um paciente transplantado pode ser um maratonista campeão, eu acho que já diz muita coisa, porque correr 42 quilômetros não é brincadeira, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que me ocorreu para falar aqui hoje. Não, só queria falar que é muito importante isso que a Alessandra
ressaltou aí porque dessa pergunta, né, que desde de manhã, porque no INTO a gente discute muito isso, esse medo, porque a gente consegue hoje construir um trabalho em que a gente tem a referência do paciente. Você vê esse caso que eu contei, né? Um atendimento de 2011, a paciente volta em 2019 e ela consegue me encontrar, né? E uma coisa que o contrato temporário da União, muitas vezes a gente vê essa rotatividade, nem sempre a gente consegue fixar o profissional, né? É um contrato frágil. Quando o profissional consegue outras coisas, ele acaba saindo. Então, a qualidade do nosso trabalho, ela vem muito do material humano. A gente não, essa alta tecnologia do INTO para a psicologia, às vezes eles pedem, o que vocês precisam de material? É ridículo o que eu peço, não é nada. Né? A gente não... a gente a pedir capacitação, a gente tentar, né, que é uma coisa que a gente tem que tentar cada vez mais, assim, conseguir capacitação, supervisor. A gente gostaria, né, de poder ter um supervisor vindo para a equipe, porque a gente trabalha com isso, melhorando o nosso atendimento, a nossa formação, para aí sim a gente conseguir essa alta tecnologia, né, que a saúde está colocando. Né? Então, a precarização dos vínculos, ela afeta muito a qualidade ao paciente, ao atendimento. Só queria também fazer uma observação em relação, né, ao que a Renata falou, né, como esse lugar, muitas vezes, em que a gente fica para o paciente, assim, para além do lugar do vínculo, esse lugar onde eles identificam que, você falou isso, né, o hospital do trauma, né, como aquilo fica... o paciente faz uma transferência com isso também, né, com aquele profissional que vai saber tratar do meu trauma. A gente também no INCA, às vezes, a gente se depara com essa situação. Quando a gente está aí trabalhando com a rede, muitas vezes a gente consegue fazer um bom encaminhamento. Pacientes que moram em outros municípios, que têm dificuldade para chegar ao INCA, a gente faz um bom encaminhamento, mas esse paciente volta e fala assim, não, ainda que seja longe, eu prefiro me tratar aqui, porque aqui vocês sabem tratar a minha doença. Aqui vocês sabem do meu sofrimento. O quanto esse lugar, né, da especialização, né, acaba criando uma certa identidade. E aí eu fico pensando, né, assim, que não é ficar identificado nesse lugar de quem sabe sobre o sofrimento do outro, mas de quem pode, a partir disso, fazer algum trabalho com esse sofrimento. Né? Até porque a transferência, né, assim, não é alguma coisa que a gente possa transferir para o outro como, né, como um encaminhamento burocrático, vamos encaminhar porque, né, não é da nossa área. Né? O paciente volta, né? E se volta é porque eu acho que, né, isso passa por uma outra relação. Quando o André falava, né, da questão, apresentou ali o parecer eletrônico, eu achei isso um luxo, né, essa tecnologia, parecer eletrônico. E aí fiquei pensando assim, se isso é bom ou ruim, né? Porque isso também pode, assim, distanciar da relação de trabalho ali, de você sentar com um colega e falar, olha, estou atendendo um caso, né? Você vem comigo, você me ajuda, vamos falar. Né? Mas não, acho que você conseguiu responder, assim, o quanto que, né, assim, responder um parecer pode ser a possibilidade de você entrar no caso. Né? Então, ainda que seja pelo sistema, você vai entrar no caso, você vai procurar o profissional. Aliás, eu escutei aqui há anos atrás, numa jornada que teve aqui nesse mesmo auditório, né, do então antigo coordenador de saúde mental, né, do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel, dizendo que o parecer pode ser, o parecer é o passaporte para a entrada no caso, né? Pode ser um passaporte para a entrada no caso. Eu acho que você traz um pouco isso, né? Mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de conhecer o trabalho, né, dos colegas. Isso que a gente fala de rede é isso aqui, né? Essa rede que está tão longe, tão próxima, né? Então agradecer mais uma vez. Então, bom, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. Eu quero falar para vocês que hoje a gente falou dos institutos e hospitais federais, né? E a gente falou o tempo inteiro de alta tecnologia, desse tipo de tecnologia leve que o Merri nos fala, né? E é alta tecnologia que a gente ouviu falar aqui hoje.
de pessoas que estão se debruçando, né, se dedicando ao trabalho que é construído arduamente no hospital e construindo sempre em relação. Eu acho que o tempo inteiro a gente escutou aqui equipe, né, o que você faz com o outro, o que é impossível fazer sozinho, como é que a gente transforma um parecer que vem por via eletrônica como uma forma de você encontrar o outro, de você perguntar para as equipes, de você chegar no paciente. Ou seja, o tempo inteiro a gente está construindo um processo que nunca vai ser sozinho, né? Toda vez que a gente trabalha na área da saúde, a ideia de multi vai estar sempre presente. E essa é uma marca da nossa entrada, né? Da entrada da psicologia nas diversas instituições de saúde, né? É a marca do multi, é a marca da alteridade, da marca da abertura para a alteridade, né? Para essas múltiplas vozes que vêm a partir dos nossos pacientes, dos nossos familiares, da comunidade, dos profissionais, do pessoal da limpeza, do pessoal da recepção, que compõem todos eles aquilo que o hospital oferece como serviço, aquilo que o hospital oferece como cuidado, né? E a qualidade desse cuidado vai depender um pouco de cada um de nós. Nós, psicólogos e psicólogas, entramos no hospital justamente para produzir esse trabalho junto, esse trabalho com, esses encontros, essas possibilidades de encontros, essa possibilidade de abertura da escuta, que também é uma outra palavra que a gente ouve recorrentemente toda vez que a gente fala com psicólogos, seja lá que linha teórica ele abrace. Então, gente, eu agradeço muito, especialmente aos resistentes que permaneceram até agora. Acho que assim, como eu falei no início, é um começo de conversa, é uma jornada, e como toda jornada tem uma trajetória de início, né? Um início que começou por conta de também um provocador, que teve a ver com as precariedades que a gente falou tanto aqui, né? Que envolveu pessoas e envolveu instituições diversas, e que a gente pôde fazer dessa precariedade uma produção de encontro, né, e de potência. O que a gente vai fazer com isso daqui por diante depende de cada um de nós, né? Como é que a gente vai seguir essa jornada? Que jornada é feita depende também, e não apenas, de cada um de nós, mas daquilo que a gente puder produzir nos encontros, naquilo que a gente puder produzir nas políticas, porque é isso que nós fazemos. Somos todos aqui, né, essas pessoas que apresentaram, profissionais do SUS, e disso a gente não abre mão, isso ficou muito claro em todas as falas, né? Nós somos profissionais do SUS e nós queremos continuar sendo, né? Nós queremos reafirmar a cada fala, a cada discurso, a cada encontro, o SUS 100% público, 100% gratuito e buscando a integralidade, né? Então, é isso que nós pretendemos, é essa a nossa batalha, é essa a nossa luta, e a gente convida todo mundo, né, que já estão... Os que estão aqui, com certeza, já são convidados, né, internamente convidados, não precisam de convites externos, né? Então, muito obrigada. A gente encerra por aqui. Fiquem atentos para as próximas etapas dessa jornada. Tchau.